Eu tenho uma frase que a gente fala, a natureza é nossa sócia, né? Parece poesia, mas é muita ciência, né? Porque quando você cria esse ambiente, você está dando condições para elas ajudarem. E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no AgroResenha. E nessa semana eu tô aqui com o Marcelo Hurtado, que é produtor de café orgânico. Nós vamos entender um pouquinho mais como ele faz esse negócio aí. O Marcelo é engenheiro agrônomo pela Unesp, nossa querida Unesp, e hoje toca as operações lá da Fazenda Três Meninas em Monte Carmelo. Tinha um amigo da Exalc que ele era de Monte Carmelo, cara. Olha aí que legal. Marcelo, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja super bem-vindo ao AgroResenha Podcast. Obrigado, Paulo. É um grande prazer. Eu que agradeço poder participar aqui com você. Legal, cara. E vamos entender um pouquinho mais aí o que vocês têm feito, né? Que tem chamado bastante atenção, né, cara? É um negócio assim que tá na... Não vou dizer que tá na moda porque café nunca saiu de moda, né? Mas esses manejos mais sustentáveis, vamos dizer assim, no agroecológico, sei lá, tem ganhado uma relevância bem interessante, né, cara? Tem mesmo, é verdade. Agora, é o que você falou, não é moda. Hoje em dia isso já está mais para uma necessidade. Né? Exatamente. Ou é pelo amor ou pela dor, né? Então, a gente tem que fazer alguma coisa para se adaptar aos novos tempos. Poxa. Eu acho que é a busca de novas saídas, novas tecnologias, é isso que nos move nesse caminho. Legal, cara, muito bom. E pra você aí que tá ouvindo, já viu, né, cara? Aqui no AgroResenha, a porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, cara, porque esse bate-papo aqui, você já viu aí, vai ser muito legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta aí. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que há quase 20 anos atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca para fora não, afinal eu trabalhei lá, cara, eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Saiba mais sobre a Nutripura em www.nutripura.com.br e fique ligado nos artigos que saem no blog Canivete, que na minha opinião é o melhor conteúdo sobre pecuária de corte que você vai encontrar na internet. Siga também a Nutripura nas redes sociais, é só chegar lá no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo na hora certa. Muito bem, tô aqui de volta com o Marcelo. Marcelo, pra gente começar essa resenha aqui no AgroResenha, né? Conta um pouquinho aí da sua história pra gente, cara. Olha, o café já começou com os bisavós, né? Acho que como muitos aí, né? Vem da Itália, sim, aquela história. O meu avô e minha avó eram funcionários numa fazenda de café em Guatapará, perto de Ribeirão Preto. Se conheceram lá, casaram lá. Legal. Depois meu pai com fazenda de café. Eu e a Paula, que faz a gestão da fazenda junto comigo, moramos na fazenda do meu pai. Saímos de lá e trabalhamos fora na nossa área, juntamos o dinheirinho e compramos a Fazenda Três Meninas em outubro de 2016. Então, desde a minha infância em fazenda de café. Que legal, cara. Sabe uma coisa interessante? Assim, eu acho que eu já até falei isso em algum episódio, não lembro agora, que você falando me veio na memória isso, né? Eu vejo, assim, que a cafeicultura, assim como a pecuária, né? Ela, não vou dizer que é mais antiga, não é isso, mas me parece que a família toma conta há mais tempo, assim, sabe? Eu não sei se eu tô viajando, mas tem essa impressão muito forte da raiz familiar, né, cara? Tem muito. Eu falo no nosso caso, a herança do café veio pela paixão, pela história da família, né? E a fazenda veio com muito suor, que a gente trabalhou. Mas é muito comum e
E é viciante, né? O café, acho que outras práticas agrícolas, né? Mas o café é o bichinho que te pica e você vicia, porque é muito bom mexer com isso. Né? É bem interessante essas histórias, assim. Acho que isso dá um que a mais, assim, também para a cultura do café, né, cara? Mas, bom, você comentou que vem de família de cafeicultores, né? Bisavô e tal. Trabalhou na fazenda da família também, mas... como agricultor mesmo, você comentou, né, que você comprou a fazenda há pouco tempo, aí, vamos dizer, 2016 foi ontem, né? É verdade. O que aconteceu aí que fez você entrar nesse mundo de uma outra forma, né, como produtor, comprando a fazenda mesmo, e não necessariamente pegar o caminho normal, né, que seria cuidar das fazendas da família. Como que foi essa decisão pra você, assim, cara? Primeiro, a paixão, eu fui fazer agronomia por causa do café. Era fazer agronomia e voltar para fazenda, é isso que eu fiz. Então eu trabalhei como produtor na fazenda do meu pai, eu e a Paula, só que meu pai é um excelente empresário, muito bom, tocou muito bem a fazenda, só que a gente já queria fazer umas coisas novas, né? Essa nova cafeicultura desde aquela época. Então a gente achou melhor e por bem, a fazenda é da família, né? Então a gente preferiu sair numa boa e trilhar nosso caminho, mas a meta era voltar para o cerrado e voltar para a cafeicultura. Então foi o tempo que a gente trabalhou fora para juntar o dinheiro e voltar. Então foi uma saída estratégica para voltar e implantar, né? Tocar a fazenda do jeito que a gente acredita que deva ser. E graças a Deus deu certo, né? Muito suor. É interessante, né, cara? Porque assim, a gente conversa muito com sucessores, né? E o tema é um tema bem atual, assim, por mais que já estejamos falando disso há algum tempo, né? Ele nunca vai deixar de ser atual diante das circunstâncias que a gente tá vivendo no país, né, cara? E hoje, assim, eu tenho a impressão de que... Bom, você não deve ser muito mais velho do que eu. Eu tenho a impressão que, por exemplo, a galera da minha idade aí, 40, 50 anos, 30, 40, 50 anos, hoje é muito mais difícil comprar um pedaço de terra, cara. Eu acho que no passado era muito mais fácil também não devia ser, mas é difícil você ver o cara entrar assim, né, velho? É difícil. E hoje em dia, de 2016 para cá, subiu demais. E direto, nunca vi terra ficar mais barata. Ela só sobe muito. Então, realmente vai ficando cada vez mais difícil você entrar, né? Principalmente comprando. Então, às vezes, começa com uma operação de arrendamento, aí começa a fazer um caixa, e aí você consegue acabar comprando. Mas entrar de cara não é simples, não. Cara, e é interessante que você falou que, né, foi trabalhar e tal para fazer isso. Na hora de meter mesmo o dinheiro no negócio, deve dar um frio na barriga, né? Porque não é pouco recurso, né? Não. E aí você tem que ter um planejamento estratégico muito bom, né? Fazer realmente quantos anos vai se pagar, começar a entrar recurso. A Fazenda Três Meninas também, ela chamava Santa Maria. Então a gente rebatizou como Três Meninas por causa da Paula, minha esposa e minhas duas filhas, a Malu e a Fernanda, em homenagem a elas. Legal. Então a Fazenda era quase um extrativismo, né? Do antigo proprietário. Né? Não tinha estrutura nenhuma e a gente teve que quase que começar do zero. Então é mais um investimento, né? Então, mas foi tudo na ponta do lápis, assim, e foi dando certo, graças a Deus, né? Alguns percalços que a gente sempre vai aprendendo, mas deu certo, vingou. Legal, cara, legal. E é bem interessante você comentar essa questão do planejamento, né? Porque eu estava até conversando recentemente com um amigo sobre isso, que ele falava que o planejamento talvez seja uma das coisas mais importantes que o produtor deveria fazer todos os anos e muitas vezes ele deixa isso de lado, né? Quer dizer, você ter essa não digo uma previsão, mas tentar entender um pouquinho do futuro ali, traçar alguns planos, né, cara? Isso do ponto de vista técnico e do ponto de vista econômico é muito importante, né? Sem dúvida. O básico do planejado e o realizado, né? Você avaliando, né? Exato. E uma coisa muito legal e ajuda muitos produtores na região, e a gente também faz parte lá, é o projeto do Sebrae, o Educampo, né? Então ele ajuda muitos produtores nessa parte da gestão da propriedade, dos números, né? Da viabilidade. É uma coisa bem importante. Legal, e a gente faz parte também. Legal. O Educampo é um projeto bastante conhecido, eu já ouvi falar muito dele também, conheci gente que trabalhou lá, muito legal.
E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui para te dar um recadinho. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimore o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Mas assim, cara, quem tá escutando a gente aqui agora já tá até um pouco curioso como é que funciona essa questão aí do manejo, né, na fazenda. Teria como contar um pouquinho pra gente do histórico, como que vocês tiveram que começar do zero, né, era uma propriedade meio que extrativista, como você comentou. Imagino que não deva ter sido nada fácil construir aí uma fertilidade boa e tudo que vocês estão fazendo hoje, né? E como que vocês conseguiram chegar nesse sistema que vocês estão hoje, como ele funciona e um pouquinho do histórico, cara. Então, quando a gente comprou, a gente estimou a idade do café em 9 anos, que a gente não tinha uma precisão, né? Mas a gente avaliou a planta, fotos aéreas, né? Bom, 9 anos. E a dúvida era se arrancava a lavoura de café ou se continuava com ela. Então a gente viu que ela estava muito debilitada, mas você via que ela tinha estrutura, tinha um potencial. Então vamos recuperar. E a gente fala muito que a lavoura estava numa UTI, estágio terminal, e a gente precisou entrar com uma quimioterapia, então numa agricultura convencional no começo, mas ao mesmo tempo com os probióticos, né? Quimioterapia acaba com o teu intestino, com a flora, então a gente também começou a usar os biológicos ao mesmo tempo, né? Então desde o começo eu falei assim, olha, o que é o nosso objetivo? É ter uma fazenda equilibrada e mais resiliente por essas mudanças, a loucura que está o tempo, tudo, né? Mais equilibrada por causa dos defensivos. Quantos cafeicultores não reclamam que estão gastando cada vez mais com bicho mineiro, com ferrugem, as moléculas não vêm funcionando como antigamente, né? Então, ele falou assim, a gente tem que fazer alguma coisa para ficar mais equilibrado e resiliente. Então, precisou fazer essa quimioterapia, o convencional, e junto com o biológico. Adubação química no primeiro ano, mas também fazendo adubação orgânica. Então, o que era a ideia? Dar um passo de cada vez, bem devagar, para ir deixando mais equilibrado. Eu gosto de comparar quando você tem um cachorro e ele come uma ração. Se você mudar a ração de um dia para o outro, dá um revertério no cachorro. Mesmo a gente, você fica vários dias sem comer carne, se você come, também dá um revertério. A planta é a mesma coisa. Se você sair do químico e for para um orgânico de cara, você vai ter um prejuízo enorme. Então, a gente ciente disso, e com muito estudo, parceria com a universidade, falou, vamos dar um passo de cada vez, e a chave da história é o solo, deixar um solo vivo, um solo rico de vida, de biologia, né? Então, começou a aumentar a adubação orgânica, a química, já no segundo ano, a gente começou a aumentar para o organomineral, no terceiro ano, mais organomineral, e aumentou os adubos orgânicos também, até parar com o organomineral e só ter a adubação orgânica. Mas para deixar o solo vivo e ter nutriente e dar conta, que todo mundo pergunta, né? Então a gente começou no primeiro ano deixando mato no meio da lavoura, na rua, né, na entrelinha, para ter uma cobertura no solo. Já no segundo ano começamos forte com a braquiária e depois começamos a diversificar. Então as plantas de cobertura, a gente já usa um mix, que a gente mesmo faz na fazenda. A gente faz um conjunto de plantas para a primavera, um para o verão e outro para o outono. A gente colhe o café toda florida, as ruas do café, com planta de cobertura. Por que isso? Porque o solo fica coberto o tempo inteiro, favorece a biodiversidade do solo e são uma fábrica de fertilizante essas plantas. Então é muito nutriente que elas vão fixando e ciclando. Então, só que isso, como eu te falei, foram vários anos com essas plantas, com 3 ciclos. Então o solo foi criando uma caixa de fertilidade, de vida, e essa é a alma do negócio. Com isso, as plantas começaram a ficar mais resistentes.
para várias doenças. E chegou um momento, quase 2 anos atrás, a gente falou assim, nossa, quase não estamos usando químico nenhum mais. Por que não pegar uma certificação de orgânico e agregar valor? E isso é muito importante. Nunca foi nosso objetivo fazer uma produção orgânica. Nada contra. Mas não, eu falo que nós e qualquer produtor, eu acho que ele é maior que uma certificação, que um selo. O propósito do produtor tem que ser maior. Claro. O selo vem para dar uma credibilidade, valorizar, né? Mas, então, o nosso manejo, se eu não tivesse o selo de orgânica, a gente ia continuar igual. Então, foi uma consequência do trabalho. Mas por que eu não vou agregar valor? Opa, né? Claro. Ninguém quer rasgar dinheiro, né? Sim. Deixar dinheiro na mesa e começar a chamar você de doido aí. Não, de jeito nenhum. E, Paulo, essas plantas de cobertura, nessa transição, a gente aumentou o custo de produção. Nem tudo são flores, né? Então, a gente teve um aumento de 20% no custo de produção, porque a gente ia com os químicos e também com os biológicos. Chega um momento que fica um contrassenso. Você usa uma coisa que mata e tenta ter vida, né? Aí você vai mudando, você vai deixando de usar mais o químico e força mais os biológicos. A produtividade sempre foi muito boa. A gente conseguiu manter uma média de 54 sacas por hectare. Como a transição foi bem devagar, a gente manteve essa produtividade. Tirando esse último ano que teve o problema de geada, de seca, que foi uma loucura no Brasil inteiro, né? Então, a gente teve uma boa margem de lucro nesse período todo, mesmo com esses 20% de custo de produção a mais. Só que agora, de 1 ano e meio para cá, principalmente, o nosso custo de produção baixou. E agora baixa e vai embora, né? Continua assim sempre. E por que baixou? Por causa dos fertilizantes. Hoje, na cultura do café, 30% do custo de produção é gasto com fertilizante. E a gente reduziu em 47% nossos custos com fertilizantes. Então, dá um impacto muito grande, né? E a maior parte disso são por causa das plantas de cobertura. Você tem algumas leguminosas que a gente usa que fixam mais de 150 quilos de nitrogênio por hectare, por ciclo. A gente faz 3 ciclos. No ano passado, a gente usou só 2 toneladas de torta de mamona, de fonte externa de nitrogênio. Sim. Muito barato. Então, isso é uma chave econômica da história, porque tem que ser bom financeiramente, senão não vale a pena. Sim. Cara, é muito interessante, né? Assim, não é a minha área de atuação, mas obviamente a gente já estudou isso e tudo mais, né? E aqui em Mato Grosso tem um caso muito típico de um produtor de soja que utiliza muitas plantas de cobertura e tal, né? E ele é uma baita referência aqui também. Você tá falando aqui, eu tô lembrando dele lá, o Zecão, que mora aqui em Mato Grosso também, sabe? Isso que eu queria que quem estivesse escutando agora prestar atenção, né? Que olha só, existem alternativas, né, cara? Não é assim, estudar nos traz insights para poder fazer esse tipo de coisa, né, cara? Quer dizer, imagina, em 2 anos, 1 ano e meio para cá, você falou que reduziu 43%, 47% o custo com fertilizante. Porra, bicho, o fertilizante subiu pra caramba, né, cara? Quer dizer, você não esteve à mercê do mercado, né? No momento mais importante. Que loucura. Ficamos muito tristes com guerra, né? Lógico, sim, ninguém quer, mas pelo preço, você ter essa resiliência, né? Você está preparado para essas mudanças, foi um sinal muito bom pra gente. Falou, nossa, tá subindo, não sei o que, eu não vou usar esse produto. Então dá uma segurança muito grande pro negócio, né, Paulo? Sem dúvida. E é muito ciência. Você me perguntar, o que a gente mais gastou em todo esse tempo? Em pesquisa, em achar as informações para isso e pensar de forma agronômica. Você olhar para a fazenda e pensar, usar a agronomia, porque hoje é muito pacote, né? Não contra, são excelentes no momento, né? Eu nunca sou contra o químico, contra as empresas, de forma alguma, tem espaço para todo tipo de agricultura. Contudo, para o produtor fica cômodo, olha, você vai fazer isso essa data, isso essa, já faz isso por 3 anos, e a pessoa deixa de pensar na área dela. O que cara está precisando no teu solo, na planta? Você só absorve o que o outro fala e aplica. Eu comparo muito. Para o teu filho, você não vai na farmácia e faz um pacote de 3 anos com antibiótico e remédio e já compra tudo e vai aplicando. Por que você faz isso na tua fazenda, na tua lavoura?
Caralho, que puta insight legal, hein, cara? Uma outra coisa que eu comento sempre aqui é que, assim, os nossos antepassados, meu avô, produtor rural também, a vida inteira, eu lembro que ele ficava muito tempo prestando atenção nas coisas. Então, aquela coisa assim de tipo, o vento veio de lá, vai chover, né? Esse tipo de conhecimento empírico, né, cara, que os antigos tinham, é uma coisa que nós perdemos por justamente parar de observar, né? E o que você tá me dizendo é basicamente, vamos observar, vamos estudar e usar o conhecimento agronômico, que antes a gente podia chamar de qualquer tipo de conhecimento, né? Empírico, qualquer coisa desse tipo dos antigos, né? Mas basicamente é parar, observar e estudar, né, cara? Não tem muita coisa, né? Sem dúvida. Uma coisa muito louca, assim, você pega tecnologia ou ciência dos nossos antepassados e melhorado hoje, e eu chamo de alta tecnologia. Então, nossos pais, avós já deixavam o mato no meio da rua, alguns plantavam algumas plantas de cobertura, mas sem tanto conhecimento que nem hoje. Então, você resgata essa técnica, que das materinhas básicas da faculdade, uso e conservação do solo, é o solo coberto o tempo inteiro. Só que hoje, essas plantas de cobertura, para o café, né, para várias culturas, mas no caso do café, a gente já estuda o plantio com o tempo de florescimento de cada planta de cobertura. Então, você faz um mix, sei lá, o trigo morisco ele vai florescer em 45 dias, o nabo forrageiro com 50, 60, crotalária um pouco mais para frente, para você sempre ter flor durante aquele período. Para que você quer flor? Porque a flor ela tem pólen e néctar, e ela alimenta, por exemplo, o crisopídeo, que é o inimigo natural do bicho mineiro. Então, para os inimigos naturais se multiplicarem, você tem que ter uma fonte de alimento para eles. Claro. E numa fase do ciclo deles, eles não comem a praga. O crisopídeo adulto, ele não ataca o bicho mineiro do café, mas ele precisa do pólen e do néctar. Então, a gente usa essas plantas. E já tem pesquisa hoje, tem tipos de néctar ou de pólen que afetam o ciclo de longevidade da praga do café, ou da praga do café e do inimigo natural. Olha que ponto que chega, né? Então, quanta tecnologia você tem nisso? A gente solta os ovos de crisopídeo na lavoura para aumentar a população via drone. O drone sobrevoa a área, vai soltando os ovos, só que você tem que preparar a sua área, né? Tem que estar florida, né? Com alimento para eles germinarem, crescerem. Sim. E se desenvolver, completar o ciclo, né? Então é muita tecnologia, né? Você vê. E muito estudo. Sim. A gente fica atrás aí das tecnologias, né, e tudo mais, e a natureza é uma baita de uma tecnologia avançadíssima, né? Nossa. Eu tenho uma frase que a gente fala, a natureza é a nossa sócia, né? Parece poesia, mas é muita ciência, né? Porque quando você cria esse ambiente, você está dando condições para elas ajudarem. Sim. Outro dia a gente tem uma parceria grande com a IPAMIG, principalmente a professora Madeleine Venzon, uma especialista na área, e estava uma pesquisadora dela, né, uma orientada dela, e a gente tem umas plantas de ingá no meio da lavoura e tinha umas formiguinhas tão pequenas, e a pesquisadora falou assim, você está vendo o abdômen da formiga? Mal estou vendo a formiga, ela vê o abdômen, né? Ela falou, ela é predadora da broca. Então, são plantas que a gente utiliza com pesquisa, plantas funcionais. Ela ajuda a procriar formiga que combate a broca. Que loucura. E isso é a natureza nos ajudando. Então, o que a gente fez? Plantou um monte dessas plantas. A gente chegou estrategicamente tirar umas ruas de café, plantar umas ruas com árvore, arbusto, com essas plantas funcionais, que elas ajudam aos inimigos naturais do café se procriarem, aumentarem. Sim. Então, é excelente, né? Fonte de... deixando a natureza ajudar, né? E de graça. Sem dúvida, cara. Que legal, que legal. É a aplicação, de fato, do conhecimento agronômico, né? Olha só, eu nem preciso te dizer que produzir alimentos para as próximas gerações será cada vez mais desafiador, né? Com uma demanda crescente por alimentos e com o uso racional dos recursos naturais, só o conhecimento e o trabalho duro podem nos ajudar a enfrentar esse desafio. E é por essas e outras que a missão da Yara é alimentar o mundo e proteger o planeta de forma responsável. Você já imaginou como seria uma sociedade mais colaborativa, um mundo sem fome, um planeta respeitado? Pois é pensando justamente nisso que a Yara busca crescer de forma sustentável, promovendo a nutrição de culturas ecologicamente corretas através de soluções de energia com emissão zero, aumentando assim o valor em todos os elos do agronegócio. Top demais, né?
Conheça mais sobre a Yara no www.yarabrasil.com.br e aproveite para navegar na plataforma de e-commerce novinha em folha, onde você pode comprar fertilizantes de uma maneira diferente e com a confiança de sempre. Lembre-se de seguir a Yara no LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só procurar por Yara Brasil Oficial. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. Nos últimos anos aí, Marcelo, a gente tem visto, né? Acho que ficou mais evidente, na verdade. Eu acho que essa questão dos cafés especiais, elas sempre existiram e tal, mas eu acho que, pelo menos pra mim, ficou mais evidente aí nos últimos, sei lá, 5 anos, eu acho, sabe? Eu vejo, assim, muitos produtores, tal, assim como você, produtoras, desenvolvendo as próprias marcas, eu acho que tentando um pouco se diferenciar nesse universo, né? Que é um universo, na verdade, que sempre foi dominado pelas tradings, né? Pagando aí, muitas vezes, preço de commodity, né? Fazendo aqui é normal, né? De você, às vezes, pega um café de qualidade e, na verdade, paga um preço que poderia ser maior pela qualidade dele, né? Como que você enxerga essa questão? O produtor, ele tá mais antenado hoje? Onde que ele precisa prestar mais atenção para que seu trabalho continue, né? Porque, assim, o econômico, ele é diretamente ligado à permanência também do negócio, né, cara? Como que você tá vendo aí os produtores da sua região? Quem que você conversa? Qual que é a sua visão sobre essa questão, cara? Olha, tem vários perfis de produtores e não existe uma fórmula certa de fazer. Então, tem alguns produtores que ele é um especialista em fazer commodity. Ele tem a fazenda, roda de um jeito, o jeito dele administrar, máquina, pessoal, a expertise que ele tem, que às vezes não vale a pena ele fazer o especial, porque ele ganha financeiramente, vale mais a pena ele fazer o commodity. Esse cara tem que ficar nisso. Agora, já tem produtores que o gostam e a área dele, o modo de fazer a gestão do café já tem uma aptidão com o café especial. Logicamente, tem regiões que se você não fizer uma besteira, o teu café já vai beber bem. Então, mesmo sendo commodity ou não, eu acho que o produtor ele tem que saber o que ele está produzindo, tem que beber. Se ele não se especializar, fazer curso para isso, contratar pessoas para realmente saber, né? E não quem compra o café provar o seu café. Então, tem que ser uma pessoa que não tenha um interesse nisso. Então, é muito bom você saber. Agora, com pequenas mudanças de trabalho, né, de manejo na fazenda, você consegue melhorar muito a qualidade. E por que não, né? Eu, especificamente, adoro a qualidade, acho que tem tudo a ver. Aí une paixão e a parte financeira, que a gente agrega bastante valor. E muito legal, Paulo, que esse tipo de manejo que a gente faz, ele impacta diretamente na qualidade da bebida. Então, nosso café está consistente, a cada ano ele vem melhorando de uma forma significativa. Esse ano a gente já foi para a final de concurso, né? Então você vê que o café responde, a bebida responde. E uma das coisas mais difíceis para mim na cafeicultura é a venda do café. Então você tocou num ponto importantíssimo. Não adianta você tem que produzir um café muito bom e tem que conseguir vender. Não adianta também você não ter o café e primeiro ter o contato da venda. Não vai virar. Então, acho que você tem que trabalhar, tem que fazer um café de qualidade e é difícil você vender bem vendido, você estreitando os elos, né? Então, tem que cavar a oportunidade e tentar unir as pontas, né? Eu acho que na cadeia tem muitos players importantes, algumas exportadoras bacanas que você pode se associar para conseguir viabilizar, às vezes, uma exportação para uma torrefadora específica, mas você ter o contato com essa torrefação. E no Brasil também está crescendo muito as torrefações de café especiais, né? Pequenas torrefações. Isso é muito bacana. Eu gostaria de vender quase todo o café aqui no Brasil, né? Uma pequena parte fica, mas todo ano está aumentando um pouco. E essa questão do café especial em si, né? Eu acho que, pelo que você comentou, é bem interessante. E eu queria puxar essa parte, né? Porque, assim, quando a gente fala de rentabilidade de negócios, né? A gente sempre vê, eu pelo menos enxergo aí três pilares aí, né? Que é produtividade, custo e venda, né? Que é isso que a gente estava falando aqui agora. E é interessante que quando a gente faz essas análises, né?
né? Eu trabalhei muito tempo com análise de viabilidade econômica e tal. Quando você trabalha com diminuição de custo e aumento de faturamento, né? Aumento tipo de preço e tal, que é essa questão da comercialização que você comentou, a lucratividade ela é muito mais elástica a esses itens do que necessariamente a produtividade, né? Então, quer dizer, Sim. Às vezes é melhor você não ter uma produtividade muito alta, mas conseguir um preço melhor ou reduzir um custo. E eu achei muito interessante o processo de vocês, justamente porque você pega os dois principais pilares da lucratividade, cara, que é custo de produção e venda, né? Que é muito interessante, né, cara? No caso do café, eu acho que quando você vai entrar, o principal fator, quando você está falando de commodity, o principal fator é a produtividade. Então, a chave do negócio é realmente você tem que produzir muito bem. Aí tudo fica mais fácil. O preço é praticamente igual, mas se você dobrar o preço, produzir metade, né, bem grosseiramente, você está meio equilibrado, né? O custo de produção não tanto quanto te afeta, lógico, é muito importante, mas numa escala abaixo do valor de venda e da tua produtividade. Mas a hora que você une isso, só potencializa, sem dúvida, né? Então, o produtor tem que trabalhar na produtividade, no valor de venda e, na sequência, reduzir seu custo, né? Então, isso é fundamental para fechar a conta, não tem jeito. Legal, cara, legal. E conta um pouquinho mais aí, cara, Bom, eu sei que você tem, acho que uma marca também que você vende, né? Fala um pouquinho aí como que foi conseguir essa certificação, como que hoje você trabalha essa parte aí também, que eu acho bem legal, né? Porque é uma outra visão, você já tá começando a trabalhar no comércio, né? A certificação, ela é muito bacana porque ela te ajuda a deixar também a fazenda mais organizada, tem alguns processos que acabam interferindo na gestão. Então é bacana. Se o produtor é bem organizado, nem precisaria, mas acho que cabe para vários, né? Então a gente começou a primeira certificação, foi a Rainforest, com a UTZ também, agora elas se uniram, depois a orgânica e por fim a cafeicultura regenerativa. Então a gente está com essas 3 certificações. Acho que no Brasil, salvo engano, só nós temos a orgânica com a regenerativa, né? E eu comecei a torrar café também, sempre gostei. Então faz anos, mais de 5 anos eu torro café, fiz cursos de torra e venho torrando e provando o café da fazenda. E aí a gente criou uma marca de café, com o próprio nome da fazenda, né? Café Fazenda Três Meninas, e a gente comercializa em pequena escala, mas o conceito é criar o valor na marca mesmo, né? Então, um outro ponto em São Paulo, que a gente mora, a gente vende, e vai criando esse valor. Em Monte Carmelo, onde fica a fazenda também, tem uns supermercados que já tem, então é mais criando valor de marca mesmo, assim, e aprendendo, né? Aprendendo com o negócio. O nosso negócio mesmo é a venda de café verde, né? Um café cru. Então, mas dando esse passo nesse mundo do café torrado. E a gente começou a receber muito mais visita de compradores das torrefações. Esse que é o caminho difícil que começou a acontecer agora, né? Então, a gente estreitando o elo com esses compradores, com esses torrefadores de cafés, principalmente estrangeiros, e isso é importantíssimo, que você cria relacionamento. Uma coisa no café especial é que é mais do que... O teu café tem que beber bem, mas mais do que isso, eles querem história, querem um relacionamento, querem saber de você, que música que você ouve, o que você faz, toda essa historinha faz parte. E eu acho que faz parte, eu quero saber de quem compra também como ele é. E o legal. Sonho é a gente se descolar da bolsa, sabe? Você tem uma relação, esse preço para mim é bom para você? Esquece mercado. Algum ou outro consegue trabalhar dessa forma, mas é quase uma utopia, né? Mas eu busco isso. Cara, é legal essa questão. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Porque hoje a gente se fala muito do consumidor. O consumidor, ele quer saber quem compra e tal, né? Ou da onde, quem ele compra e tal. Mas essa questão do produtor saber de quem compra o produto dele também é bem interessante. É uma visão diferente. Há um tempo atrás, Marcelo, eu entrevistei aqui, agora me fugiu o nome dele, mas que basicamente eles unem consumidores e produtores de hortaliça, e esses consumidores, na verdade, eles financiam a produção do produtor ali e garante o rendimento dele. Tipo assim, comércio totalmente alheio à parte normal que seria, né? Então é quase como se...
Comunidade que Suporta a Agricultura, chama. CSA, entendeu? Lembrei agora o nome. E aí, isso é um negócio que surgiu lá nos Estados Unidos, aí já tinha na Europa, com base nos negócios que acontecia lá no Japão, que a comunidade pagava o agricultor para ele dar a comida ao longo do ano para ele, sabe? E você falando assim, eu lembrei disso, sabe? Quer dizer, você também conheceu o cara que tá comprando o seu produto. Também é interessante esse ponto de vista. Não, é muito louco, né? Pô, você chegar a querer saber quem vai comprar, mas ele também quer saber, é bacana, né? Onde que esse café tá? Para onde que ele tá indo, né? Como que vai? Tem um slogan que a gente usa, um termo na embalagem, que é compre de quem planta, né? É muito bacana também, né? Você ajuda muito os produtores com isso. E tem um produtor, uma vez que eu estava conversando, ele vende bastante café especial, e ele me contou assim, que um gringo queria café dele, né? Comprar, preço. Falou, claro, perfeito. Então você vem aqui na minha fazenda, a gente conversa. Primeiro você tem que conhecer a fazenda, depois tem que estar num ponto muito bem, né, de comércio, para você falar isso, né? Mas não é uma arrogância, é um conceito de você ver a forma como eu produzo, você me conhecer, para a gente começar um relacionamento. Essa é a sacada, né? Sim, não é, você vai começar nessa estrada, você não vai agir dessa forma a primeira vez, mas o conceito é muito importante. Claro, sem dúvida. Parece chinês negociando que é assim. Eles têm que vir, então vem aqui, uma, vem duas, vem 3 vezes, visita, aí faz um doce. Aí você tem que falar e tal. Aí que vai falar de negócio. Demorou 10 anos. Mas o chinês comprando, ele quer vir ver. Né? Exatamente. Bom, Marcelo, que legal, cara. Assim, primeiro de tudo, parabéns aí pelo trabalho que vocês têm conduzido, né? Você e as suas meninas aí, obviamente. Legal. Tenho certeza que quem escutou esse episódio... Porque, assim, tem muita gente, sabe, Marcelo, que ouve aqui os episódios do Agro Resenha. Uma galera recém-formada, já tá aí no mercado de trabalho talvez uns 5, 10 anos, né? E muitas vezes não para pra observar esse tipo de coisa. Eu acho que foi legal pra dar aquele alerta. Porra, será que eu tô só repetindo ou eu tô olhando os negócios legal, né? Do jeito que deveria. Então, queria muito agradecer a sua participação aqui, essas reflexões que você trouxe aí pra gente, pelo seu projeto, que é muito legal também. Espero que quem tenha ouvido aí até agora tenha entendido um pouquinho mais também sobre o seu trabalho. Então, obrigado e parabéns aí pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. Maravilha, eu que agradeço muito a oportunidade aí, fico contente, um tema que eu adoro e a gente não para de falar, né? E cara, conta pra gente aí como que quem tá ouvindo a gente aqui agora pode acompanhar o seu trabalho, onde a gente pode comprar o seu café, pode falar aí, meu. Legal, não, pode acompanhar pelo Instagram, Fazenda Três Meninas Coffee Farm, lá mesmo pode encomendar café e a gente passa o dia a dia ali da fazenda, qualquer contato pode fazer pelo Instagram da fazenda mesmo. Legal, cara, muito bom. Agora, Marcelo, a gente tem aqui um quadro no final do podcast que é um quiz, cara. Vamos nessa? Vamos lá. Quiz. Marcelo, ó, não tem nenhuma pegadinha, tá? Vou te fazer algumas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá bom? Vamos lá, então. Marcelo Hurtado, qual que é a sua música antiga predileta, cara? Olha, eu gosto muito do YouTube. Pode ser o Pride. Bom. Top. E, cara, conta pra gente aí qual foi o lugar mais legal que você já visitou. Ixi, caramba, lugar mais legal. Eita, nós, difícil, hein? Tailândia, Hopipi. Aí tá louco, bom demais, hein? Interessante. Antes do tsunami. Ainda bem que foi antes, né? E, cara, conta pra gente aí a sua especialidade na cozinha, meu. Se é que tem. Tem, é massa. Eu faço a massa do macarrão. Louco, aí profissa, pô. Você tá melhor do que bom, 99% dos homens que parece por aqui. Farinha, ovo e só. Top. E, Marcelo, conta pra gente aí, indica um livro, cara, que de alguma maneira aí te beneficiou e que você pode compartilhar com a gente aí, cara. Cara, eu tô lendo tanto livro técnico ultimamente. Pode ser também. Não, calma lá, vamos lá, um livrão. Eu tô lendo, um livro que eu tô lendo, Emanuel Bandeira, Antologia Poética. Tô lendo ele aqui do meu lado. Olha aí. Bom demais, cara.
E, Marcelo, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual que seria o melhor conselho que você se daria, cara? Cara, vai fundo, acelera e confia e vai. Só vai, né? É isso aí, viu? Perigoso falar isso com uma pessoa de 17 anos, viu? Mas siga, ouça mais você, siga seus instintos, né? A tua intuição e acredita que você não vai perder tempo. Show de bola, cara. Bom, para você que ouviu esse podcast até agora, esse episódio até agora, tenho certeza que você viu o valor nessa conversa que eu tive com o Marcelo até agora aqui. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém aí que vai querer saber um pouquinho mais sobre esses aspectos que ele comentou aqui com a gente. O podcast cresce na medida em que você participa junto com a gente aqui desse bate-papo, cara. Então, o Agro Resenha está disponível em todos os agregadores, Apple, Google, Spotify, Deezer. Siga as nossas redes sociais também, o Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, só buscar lá por Agro Resenha. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal Telegram, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. Escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar aí sugestões, né, de pessoas, igual o Marcelo aí chegou indicado, né, cara? Então, super legal aí a sua participação. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do agro, é só colar lá em redeagrocast.com.br. Ô Marcelo, legal de novo, hein, cara? Obrigado aí, foi super legal aí o nosso bate-papo, cara. E eu que agradeço, foi muito bom mesmo. Legal, valeu, Paulo. Aí eu sempre deixo uma dica aqui quando a gente termina os episódios, viu, Marcelo? Fica com Deus, tudo de bom pra você. Se chover, não precisa molhar a horta, não, tá bom? Maravilha, pode deixar. Uma dica agronômica de alto escalão, viu? Aí sim, agora vai. Mais um produto com a edição Senhor A.